Chegamos na questão número 80 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a criação dos espíritos. E a pergunta 80 especificamente diz o seguinte: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Isso é interessante, me faz pensar naquela coisa, né, de que todos passamos por todos os reinos, né? Que eu já fui pedra, eu já fui planta, eu já fui animal, agora sou homem, e mais para frente eu vou ser sei lá o que ainda. Então, isso me faz ouvir essa resposta sem qualquer susto, sem qualquer apreensão, né? Porque ele cria constantemente e por isso que os nossos mundos têm essa vastidão de seres e elementos, né? Porque está tudo em constante evolução. Então, pode ser que daqui a sei lá quantos milhões de anos, depende aí de como funciona as ideias e a mente do Criador, a gente pode estar num outro patamar de ser que não tenha nada a ver com o que a gente conhece como homem e acha que é o protótipo da eficiência humana, da eficiência divina, aliás. Pode ser uma coisa totalmente diferente. E aquele grão de areia lá, aquele grão de terrinha lá, ser o homem, né, ser como nós, o homem naquele momento. Então, isso reforça justamente essa ideia. Ele cria constantemente. Aí parece brincadeira, mas não é. Se ele não para de criar, o universo também não deve parar de expandir, né? Porque esses espíritos todos vão caber infinitamente num espaço limitado, né? A gente fala da superpopulação da Terra. Então, se a criação de espíritos é constante e infinita, então a criação do universo é infinita. Nada para de crescer e de evoluir. Meio doido, né? Eu acho assim, às vezes, para mim, né? Meio cansativo, sabe? Assim, porque são coisas tão fora do nosso cérebro conseguir compreender totalmente, que é aquilo assim de. Eu vejo o Paulo, talvez, né? Porque trabalha aí com os universos, constelações, essa coisa toda, né? As explosões solares, as novas criações, mas aí talvez ele ainda tenha né? Mas para mim isso é tão que aí às vezes me cansa, eu falo assim, ai, não quero pensar sobre isso não, tá muito longe de mim, vou ficar aqui mesmo, é mais ou menos assim. Vamos ver o que o Miramês fala. Criação dos espíritos. As pesquisas que são feitas sobre o espírito são pálidas imagens em relação à realidade. A sua formação foge aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Os espíritos foram criados, é o que podemos dizer aos estudiosos. Deus é o criador de tudo que existe. No entanto, a técnica empregada por ele na formação das almas continua a ser mistério para nós outros. Por enquanto, a nossa evolução não comporta tamanha grandeza. Os véus de Ísis vão sendo retirados da nossa frente, na gradação que convém ao Todo-Poderoso. Continuemos o nosso interesse de saber, sem aflição, como o aluno inteligente que espera a sábia solução do tempo. Toda assimilação é demorada.
A verdade de Deus não pode ser mudada pelos homens, e sim obedecida. O mundo universal foi tocado pela harmonia divina e ela nos deixa sentir a necessidade da mesma harmonia dentro de nós. E a harmonia é o amor. Por esse fato é que não pode existir vida sem o amor. Os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema. Capacidade esta que foge às nossas análises, porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador. E sim entender mais ou menos seus objetivos, como saber que a inteligência divina é perfeita. Se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente, nos diz Jesus. Tudo que se expressa e muda de forma é pela sua magnânima ação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto, na contagem humana. E a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida na profusão do seu amor. Para sentir um ponto de entendimento acerca do que estamos falando, basta observar o corpo humano, forma grandiosa no degrau do despertamento do espírito. A sua vida é movimento. Nela, nada nele para. Observemos os protozoários e os próprios mundos. Tudo se move, tudo cresce para o seu Criador, em busca da unidade. Não é necessário ir muito longe para compreender a dinâmica do Criador. Basta analisar os próprios pensamentos e verificar que eles são ativos na atividade da vida. Estamos na escalada dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, que é, pode-se dizer, o primeiro degrau da escala evolutiva. O aprendizado é infinito em todos os reinos, cabendo a nós outros agradecer a Deus por essas oportunidades e aproveitá-la em todas as suas sequências, sentindo e vivendo esta harmonia de Deus, tocando a canção de vida desde o átomo até os grandes acúmulos dos mundos. Sejamos fortes no trabalho do bem e hábeis no serviço da caridade, que os nossos sentidos se abrirão para melhor compreendermos a vida e participarmos da divina criação, como co-criadores, onde quer que estejamos. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos, e a receita ainda permanece no mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, façamos o que está ao nosso alcance, porque intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é o grande inspirador dos nossos passos e o Evangelho, o código que poderemos e devemos consultar todos os dias. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convêm, por amor. O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai de criar também. Tá. Ele ainda manda um recado aqui, né? Que se você acha que ela trabalhou muito, ela vai trabalhar muito mais, né? Porque ele reforça que Deus não para de trabalhar no nosso tempo nem um minuto sequer. Quer dizer, a gente também não vai parar de trabalhar correndo atrás dele. E é aquilo, né? Eu acho que Miramês sintetiza muito daquilo que a Diva estava falando.
as coisas vão acontecendo, a gente vai absorvendo as novidades, né, que vão clareando a nossa mente, mas ao seu tempo, né? Eu achei interessante ele falar, não é importante a gente ter essa vontade de querer saber, de querer conhecer, mas sem ansiedade, né? Sem desespero. Quando fala assim, continuemos o nosso interesse de saber, sem aflição, como o aluno inteligente que espera a sábia solução do tempo. Eu acho que é muito isso que deve nos mover, né? A gente sabe que a gente vai seguir um caminho, mas não sabe exatamente nem como, nem porquê, nem para quê. Mas sabe que vai ter essa certeza íntima que a coisa vai se desenvolver. É uma questão até de resiliência, né? E tudo no final vai dar certo. E é mais ou menos isso a voga, digamos assim, da nossa jornada. A gente sabe que no final vai ser o que tem que ser. E a gente vai aprendendo isso aos poucos, né? Às vezes, numa jornada, você tem mais interesse, em outras menos, porque está se dedicando a outros aspectos do teu crescimento, mas ao seu tempo tudo vai chegar e você vai desenvolvendo a sua consciência, a sua compreensão. Isso deve ser feito sem aflição, sem desespero, sem querendo saber tudo de uma vez, porque não é possível. E sempre que a gente conseguir desvendar algum mistério, vão surgir outros que estarão muito acima da nossa capacidade naquele momento. E a gente vai ter que esperar chegar a hora da gente conseguir lidar com eles. E assim vai, pelo que eu entendo, durante todo o resto da existência. Porque a cada descoberta, nós vamos descobrir que existe mais por vir. Eu acho interessante quando ele fala do corpo humano, né? E a minha sensação hoje em dia, talvez seja, né, essa questão do tempo e tudo que a gente vai. Tem aquele período que você anseia realmente por muito, aprender muito, querer muito, essa coisa toda. E eu acho que isso é justo, é válido, mas tem uma hora que, não sei, comigo, esse aprender a olhar para mim mesma, né? Olhar para o que eu estou fazendo aqui. E a vida, a sensação que eu tenho é que quando a gente presta essa atenção, a gente vê o caminho, né? A gente vê tudo bem, eu vim para aprender isso, eu vim, é isso que eu tenho, é esse passo agora que eu tenho que amadurecer, sei lá, crescer, evoluir, não sei qual o nome dá. E a gente vai vendo que no decorrer da vida, quase sempre é a mesma tônica, né? Sempre, vamos lá, um problema ele se repete várias vezes em formatos diferentes, em maneiras diferentes que se apresentam para a gente, mas no fundo, aquele é o problema X, né? Quando fala eu me lembro quando era pequena que falava do bem e do mal, né? O bem tem várias formas, né? O mal não, o mal ele tem algumas características, né? E são aqueles pontos, mas não é o mal que eu falo, é o aprendizado que a gente tem que ter. E a gente vai no decorrer da vida vendo que é naquele ponto que a gente cai, é naquele ponto que a gente levanta de novo e aí de repente cai e não, e a gente ultrapassar. E isso depende muito da gente olhar para a gente, né? Olhar muito para a gente. Fica parecendo até egoísmo, né? Olhar como que a gente trabalha, como a gente vê e tudo. E agora eu tenho prestado atenção também que, por exemplo, as redes sociais, você vê muita gente, mas você não vê ninguém. Você não, você não vê as pessoas mais, né? E eu já estou um tempo sem rede social
E eu vejo, por exemplo, quando eu vou conversar com as pessoas, como as pessoas não dialogam muito mais, elas não prestam atenção no que se fala, elas não prestam atenção no que o outro fala. E às vezes eu conversando depois de uma, mas aquele dia aquela pessoa falou isso, assim, assim, assado. Falou e estava todo mundo junto. A gente está perdendo a, essa percepção do outro, né? De olhar para o outro, de ouvir o outro. A gente ouve muito mas não ouve, não, perde a percepção. A gente vê várias pessoas, várias coisas e tudo, e está se perdendo nisso. Eu vi uma vez, aliás, aquele Yuval Harari, que escreveu o Homo Sapiens, ele fala uma coisa interessante que é assim, a alienação, né? Ele fala que a alienação antiga era a falta de informação, e a alienação agora é o excesso de informação. Tanto um quanto o outro, né, levam a gente a ficar anestesiado, a não olhar, a não ver. A gente acaba tendo tantas informações, tanta coisa, que a gente não vê. E de repente, nesse momento, é meio um momento de olhar os nossos processos, como a gente funciona, como a gente sente, validar, ver os nossos limites e não viver dessa forma tão, sabe, grande, de informações, disso e daquilo. Não sei, eu tenho visto assim. Isso me lembrou uma conversa que a gente já teve, né? Que eu estava falando da evolução da nossa jornada, que não é uma linha reta, ela é oscilatória. E você estava, sem prestar atenção nisso, mais ou menos que confirmando isso, a história do caminho do meio, né? Como a gente vai escolher o caminho do meio se a gente não conhece os extremos? Então, a humanidade passou por um extremo inferior, usando o teu próprio exemplo, que era a falta de informação. E agora vive um momento de excesso de informação. Então, ela passou por um pico inferior, agora está no pico superior. E as pessoas vão, com o tempo, percebendo que precisam equilibrar isso. Não tem que não saber nada, mas também não tem que saber tudo. Ela vai assimilando isso. E esse é o caminho do meio. É aquela coisa do nem 8 nem 80. Mas a gente precisa, isso eu entendo e acredito, passar pelo extremo, tanto o superior como o inferior de tudo, para poder escolher o caminho do meio. Porque se você não conhece o extremo, como é que você vai saber se você está no meio? Você está no equilíbrio da coisa. E não só em relação a isso, essa vivência, né, que é o, como a Dilma estava falando, é o ouvir, mas não escutar, olhar, mas não ver, que a gente ainda vai passar por, acho, muitos momentos e relacionado a muitas questões internas e externas. Essa própria questão que a gente vivencia atualmente, né, de um retorno de posições que a gente pensava já terem sido vencidas do passado, mudando os paradigmas do caminhar da própria humanidade, eu vejo assim, são as lembranças necessárias que um plano muito maior do que a gente imagina vê necessidade que a gente revisite para poder entender qual é o caminho do meio, qual é o equilíbrio que a gente precisa ter. E, e eu creio que todo esse processo que a gente vai passar, né, que eles chamam de processo de transição, que se fala de transição planetária, mas na verdade é transição de tudo relacionado a esse orbe, não só esse orbe que a gente conhece como Terra. Esse processo está acontecendo, segundo a espiritualidade, em vários pontos do universo simultaneamente. É isso, é para a gente poder achar o caminho do meio, o equilíbrio em tudo, não só em nós, mas em tudo ao nosso redor.
E a gente vai precisar de muita paciência conosco, cada um vai precisar de muita paciência consigo mesmo e com todo mundo com que ele se relaciona. Porque cada um vai ver de um jeito, cada um vai ver num tempo diferente, e até essa unificação de sentimentos, de percepção, se tornar uma coisa única, o famoso somos todos um, que a gente repete tanto, pode levar muito, mas muito mais tempo em termos de terra do que a gente imagina. Imagina nós todos estarmos envolvidos no mesma vibe de sentimentos, de pensamento, de entendimento, de conscientização. Quantas vidas a gente precisaria para todos nós estarmos exatamente alinhados? Ah, não, o que Deus falou, o que Deus pensou é o que eu falo, o que eu penso. Olhar para a Diva, para a Gláucia, para o Djair, para a Andréia, Fernanda, qualquer um de nós, e não perceber diferença de sentimentos, de questionamentos, de vontades, e realmente sentir todos nós como uma coisa única, a mesma vibração divina. Então, esse equilíbrio só vai ser atingido depois que a gente entender o que é o equilíbrio e onde estão os extremos, tanto para cima como para baixo. E isso a gente só vai entender vivenciando. Tá sem som, Diva. Essa vivência me lembra muito a questão do desapego, né? Porque esses extremos sejam essas pontas, né? Que a gente vai de um lado ao outro, a gente vai se apegando, né? A algumas coisas e a gente tem que abrir mão, né? Desses apegos que a gente até sabe que não são corretos e tudo, mas a gente vai se apegando, né? Eu vejo assim, esse apego no nosso ego, né? Que a gente, quando você fala, né, da gente abrir, entender o outro e abrir mão do nosso ego, no sentido de entender que o outro possa ter uma opinião diferente, o outro tem que querer diferente, um momento diferente, e que tá tudo bem isso. E que eu não tenho que. E que eu também tenho, né? Um tempo diferente, um momento diferente, um jeito diferente. E, 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 e deixar a vida ficar mais leve, né? Como a gente falava, né, Silvio, no início. Quando a gente deixa isso tudo e permite, né, esses desapegos, essa cobrança, essa dureza da gente, né, de que tem que ser do jeito da gente, ou sei lá, e deixar a vida um pouco mais leve, né? O problema é que aí volta e meia a gente engancha de novo, né? Não, porque devia ser assim, porque é ruim assim, ou porque é assado, ou porque tá doendo, porque isso, e aí a gente se engancha. E aí depois a gente começa a pensar, vai respirando, vai se conectando, e aí a gente vai ficando mais leve, é isso aí. Aí daqui a pouco a gente se engancha de novo, e por isso que eu acho, assim, para mim, as orações realmente, como o Jair fala do grupo, né? As orações do grupo toda manhã é um ponto de retorno, sabe? De quando você está ali sufocado, não, volta aqui um pouquinho, vamos, fazemos nossa oração, fazemos a nossa irradiação, fazemos as nossas leituras, prestamos atenção um pouco, tal, aquietamos o coração, e aí tá, aí começa o dia. Eu acho isso, assim, muito importante. Está quase lá. O proselitismo ainda é muito presente, né, na humanidade. Né? Vamos falar humanidade porque são os seres que a gente conhece. A gente sempre acha que
deve convencer os outros, né? E isso foi utilizado em praticamente tudo. É utilizado na política, na religião, nos serviços simples, na relação entre pessoas no dia a dia. Tem sempre um certo desejo de convencer o outro a te acompanhar, a seguir o mesmo caminho que você. E acho que isso que a gente tem que abandonar, principalmente as religiões, as formas de, seja qual for, de filosofia. A sua grandeza não está em quantas pessoas ela conseguiu convencer a seguir aquela linha de pensamento. É deixar que cada um se descubra por si. É assim, eu vou ser um pouco, não sei se radical ou grosseiro, mas nessa frase, mas dizer que todas as formas de filosofia e religião erraram exatamente no mesmo ponto. Achar que seu papel era convencer para aumentar o quantitativo de seguidores. Não sei se foi Jesus que falou isso diretamente, ou ele falou isso como uma frase de Deus, né? Que a minha igreja sou eu, a minha religião sou eu. E ela vai ser divina quando eu entender plenamente o que é o divino. E não é seguindo essa ou aquela linha de pensamento ou de forma de entendimento. É o meu interno que vai me dizer isso. É lá, não é nem o meu coração como eu entendo, mas é a minha essência mais profunda, a minha chama mais interna e divina, que vai em algum momento brilhar e se acender. E é naquele momento eu vou entender o que é um ser divino, entender toda a divindade que é em mim e no universo. Já deu a hora. Eu acho assim, a chama, ela tá ali e volta e meia ela aparece, só que ela vira é uma faísquinha às vezes, né? Que é o momento que a gente, uau, fica bem. Daqui a pouco a gente capa tudo de novo. Mas é isso aí. Vamos lá.